Mario e sua turma estão voltando para uma sequência de um dos filmes mais aclamados da história da animação e das adaptações de games. E agora vamos analisar o trailer que tivemos para ver o que podemos esperar dessa nova sequência. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o filme do Super Mario, que foi lançado em 2023, se eu não estiver enganado, né? Foi uma das maiores animações de sucesso já feitas, tanto em questão de crítica quanto principalmente bilheteria. Se eu não me engano, acho que foi a maior bilheteria do ano de 2023, ou tava no top 3. Eu sei que tava no top 3 ali, junto com Barbie e Oppenheimer. Agora a posição exata eu não vou lembrar também. Acho que primeiro ou segundo lugar, mais ou menos, né? Sem contar que é considerado uma das maiores, uma das melhores adaptações de game já feitas, se não a melhor de todas, de acordo com algumas pessoas, em comparação com, por exemplo, com o filme do Sonic, com a série de The Last of Us, com a série do Fallout e por aí afora também, né? E agora a gente fez o react desse trailer, eu vou deixar separado no card aqui em cima pra você dar uma olhada. Então vamos analisar esse trailer, ver o que a gente pode esperar desse novo filme, ver algumas referências que foram mostradas aqui, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos, e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer a análise do trailer de Super Mario Galaxy. O trailer já nos mostra que o Bowser vai estar de volta, né? Afinal de contas, se trata do maior vilão da franquia do Super Mario, né? Afinal de contas, é o Nemesis ali, os dois, né? Tipo, Coringa e Batman praticamente, né? Então, com certeza, a gente teria o retorno dele, porém, a gente vê que ele ainda tá naquela forma pequenininha, como a gente viu no final do filme anterior, né? Ele comeu o cogumelo pequeno, ficou menorzinho, então meio que está numa espécie de prisão ali, né? Mas parece que por bom comportamento, pelo menos que ele aparenta ser um bom comportamento, ele foi ganhando uns upgrades ali na cela dele, né? Antes, como a gente viu no pós-crédito do filme do Super Mario, ele tava numa espécie de gaiola, agora tá num mini castelo ali, com um pouco mais de conforto, e até meio que trabalhando também pra Peach, o Luigi, o Mario, né? Fazendo pinturas também. Se bobear, até os quadros que aparecem no fundo desse trailer, pode ter sido pintado pelo Bowser. Mas assim, como eu falei, bom comportamento entre aspas. Muito provavelmente ele tá se fazendo ali também, justamente para conseguir mais aprimoramentos, mais upgrades ali, mais benefícios, para um dia conseguir dar um golpe ali também, ficar com a Peach como ele quer, ter o seu reinado de volta também. Tanto que quando o Mario, ele fala que o quadro dele ficou um lixo, que não ficou um lixo, vamos combinar, né? Tudo bem, muito exagerado, mas a pintura, pelo menos, os dotes artísticos o cara tem, né? Então não ficou tão lixo assim, né? Mas quando o Mario chamou o quadro do Bowser de lixo, ele simplesmente voltou àquela forma pistola e agressiva que ele tem. Ou seja, ou ele realmente está tentando passar por esse processo terapêutico de deixar de ser um vilão, o que eu acho muito pouco provável, porque como eu falei, é o maior vilão da história da franquia de Super Mario, ou o mais provável é que é realmente ele se fazendo de bonzinho, mas como ele tem muito temperamento, né, muito temperamental, ele vai acabar pisando na bola, e vamos perceber que ele sempre vai ser o vilão de sempre. Até porque no jogo do Super Mario Galaxy de 2007, quem é o grande vilão, obviamente, é o Bowser. Então, com certeza, a gente vai ter o retorno dele nesse papel de vilão, porém não necessariamente de antagonista. Até porque os jogos do Mario seguem uma pequena historinha aqui e ali, né? Mas não é uma coisa, ó, super bem elaborada. É mais aquele famoso jogo de ir do ponto A ao ponto B e tem que resolver alguns puzzles, desafios no meio do caminho, né? Então isso dá bastante liberdade pro estúdio da Illumination criar uma história própria usando as referências da franquia, né? Então muito provavelmente, apesar da gente ter o retorno do Bowser, ele não vai ser a figura central de antagonista ali também, né? Pelo menos até a maior parte do filme. Acho que ele só vai voltar ao tamanho normal, inclusive, ali da metade pro final, mais pro final. Quem vai ser o antagonista mesmo, muito provavelmente, pode ser o filho dele, o Bowser Jr., e já aparece com o maior poder possível, né? Ele chega, ele muda de forma ali também, ele tem um pincel mágico, assim como ele também tem nos jogos, e ele tá ali justamente para resgatar o pai dele, ou pelo menos pegar o pai de volta, né? Se ele vai ter esse plano de, por exemplo, trazer o pai de volta ao tamanho normal, para eles trabalharem juntos, ou talvez ele está querendo só usar o pai dele, ou ele realmente é muito ligado ao pai, só que quando o Bowser voltar ao seu tamanho normal, ele vai simplesmente repreender o filho, esculachar ele também, o que é muito possível, já é uma coisa muito clichê já usado nas histórias de vilões, né, tipo com pai e filho ali também, né, então muito provavelmente vai ter alguma traição ao longo do filme entre esses dois ali também, né, mas uma coisa é certa, ele vai querer o pai de volta, seja apenas para usar ele ou realmente porque quer o pai por perto.
Na história do Super Mario Galaxy, do jogo original, né, a gente vê que tá rolando um festival das estrelas ali também no reino da Peach, né, um monte de estrelas cadentes aparecendo, e adivinha só, o Bowser aparece justamente num disco voador para sequestrar a Peach e todo o castelo dela ali também. Então, muito provavelmente a gente vai ver algo parecido, né, só que ao invés de sequestrar a Peach e o castelo dela, ou pelo menos a Peach em si, né, ela ser a principal vítima da história, pode ser que o Bowser Jr. esteja justamente indo atrás do pai dele, porque ele tem alguns conhecimentos a mais que poderiam ajudar nesse Festival das Estrelas. Então, muito provavelmente, essas estrelas ali vão ser um papel fundamental, que não são meras estrelas, mas os chamados Lumos, ou Lumis. Enfim, eu vou colocar o nome certinho aqui por via das dúvidas. A gente já teve indício desses Lumens no filme anterior, que é aquela estrelinha azul que tava junto com o Luigi e outros prisioneiros, né? Que é toda a baixa astral ali também, né? Sorridente, mas sempre falando as coisas mais depressivas possível, né? E agora a gente vai ter um pouco mais desses Lumens aí também, não só aquele azulzinho, mas outros ali também, que afinal de contas são os principais pontos-chave do jogo original, né? E todos eles têm ligação com a princesa Rosalinda, que aparece no final desse trailer aqui. E veja só, se a Peach originalmente nos jogos sempre fazia papel de vítima, e isso foi melhorando com o passar dos tempos, ela foi ganhando mais destaque, principalmente no filme ali, né? A Rosalie não tem disso não. Ela meio que é a mãe dos Loomis ali, né? A mãe adotiva deles, sempre os ajudou, sempre cuidou deles também, né? E agora, provavelmente, por ser a mãe deles, né? Como vai ser tratada aqui no jogo, provavelmente ela vai ser o principal alvo. Estão caçando esses Loomis, provavelmente pra alguma coisa ali também. Acho que o Bowser Jr. quer usar o poder deles pra alguma coisa, pra ampliar o exército que o pai tinha antes, né? E a Rosalinda, por ser justamente a protetora e a mãe deles, é o principal alvo. Acaba com elas, acaba com a Rosalinda e você pode pegar os Loomis à vontade. Ou pode usar elas justamente com uma isca para atrair esses Loomis. E a gente vê que essa princesa não tem nada de inocente, de indefesa, não. Ela é muito poderosa, tão poderosa quanto os outros personagens além de Mario. Provavelmente uma das mais poderosas desse universo aqui do Super Mario, né? Tanto que a gente vê ela derrotando, logo de cara ali, aquele robozão gigante, né? Ela não disse um pio sequer, mas já mostra que ela veio ali pra ficar, pra demonstrar um nível de poder. Ou seja, vai ser uma adversária muito forte contra os demais personagens ali do núcleo do mal. E um muito comum no Super Mario Galaxy é aquelas viagens entre mundos, que não são meramente planetas, mas justamente galáxias, como são chamadas, né? O que astronomicamente tá errado essa dominação, né? Mas a gente pode deixar pra lá, passar pano pra isso, né? E assim, são vários mundos diferentes nos jogos, né? Só que aqui, até o atual momento, foi mostrado dois. Um que é inteiramente feito de água, que pra mim me lembrou muito o planeta do Aquático, lá do Ben 10, né? Que é inteiramente feito de água com um pouquinho de terra, né? E que com certeza vai fazer com que muitas pessoas sintam ranço e nervosismo nesse momento, porque acho que todo mundo já sofreu com alguma fase em que envolvia água no Mario, não só no Mario, mas praticamente outros jogos também. Essas fases são sempre complicadas, né? Em um outro mundo mais desértico, meio estilo Mad Max, tanto que a gente vê o Mario e o Luigi correndo ali de moto, né? Mais uma referência, inclusive, a Mario Kart, inclusive, né? Agora a gente só falta ver o que vai se passar nesses reinos. Talvez estejam indo atrás de alguns lumes específicos, ou caçando, por exemplo, o Bowser Jr. antes que ele chegue até esses poderes dos Loomis. Agora, o que ficou faltando mostrar nesse trailer, né, foi a participação do Yoshi, que é aquele dinossaurinho que acompanha o Mario em várias aventuras, né? Apareceu uma cena pós-créditos onde a gente viu um dos ovos do Yoshi sendo chocando ali também, o que representaria o nascimento dele, né? E já teve alguns vazamentos, principalmente de linhas de brinquedos, que confirmariam que sim, o Yoshi estaria presente no filme, né? Até porque, gente, se o vazamento for baseado em lançamento de brinquedos, seja Lego, Funko Pop ou qualquer outra coisa que seja, é praticamente oficial que vai ter sim tal personagem. Então, se o Yoshi foi mostrado nessas linhas de brinquedos, então com certeza a gente vai ter participação dele em algum momento da história. Quando e como, a gente não sabe dizer ainda, né? Mas que ele vai estar nesse filme, ele vai estar. Bom, isso é o de mais importante que a gente conseguiu tirar desse trailer aqui de Super Mario Galaxy, o filme, que tem previsão para lançamento de junho de 2026. Mas e vocês? O que vocês acham? Tem algum detalhe que eu posso ter deixado esquecer, que vocês perceberam aí? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Mario, que é fã da Nintendo, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!